foram assinadas algumas propostas militares que dividiram os países europeus em dois blocos, que mais tarde dariam início à Primeira Guerra Mundial. A divisão ficaria de um lado a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, que formavam a Tríplice Aliança. E do outro lado ficava Rússia, França e Inglaterra, compondo a Tríplice Entente, contendo várias mortes. Mas como isso poderia afetar no dia de hoje? Poderia ocorrer uma terceira guerra mundial? No site www.correiobrasiliense.com.br diz que na política internacional é difícil fazer qualquer afirmação, com certeza, mas mesmo assim foram várias pessoas que disseram que o risco de ter uma terceira guerra mundial, ao menos neste momento, é muito pequeno. Pelo menos nesse momento. Possa haver uma terceira guerra mundial mais para frente. Professor Geraldo Zarran, professor de Relações Internacionais, explica que a guerra mundial é uma guerra que envolve potências com capacidade de projetar poder militar no mundo, como os Estados Unidos. Ele ultimamente está projetando muito poder militar por aí. Os Estados Unidos, a Rússia, a China e talvez a União Europeia, caso ela decida se unir. Porém, nenhuma dessas tem interesse em entrar em confronto direto com a outra. A maioria delas tem armamento nuclear e é inconcebível que uma inicie conflito com a outra sob risco de ser atacada, explica o professor. Bom, se o pessoal houvesse visto que o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, com certeza eles teriam parado para pensar assim e teria visto que ocorreu muitos massacres, então eles não iriam fazer nada para ocorrer a segunda. E como possivelmente dito acima, pode ser que ocorra a Terceira Guerra Mundial. O ocorrido na Guerra de Canudos foi um massacre tanto, tendo ela algumas consequências. Foram vários mortos, 5.000 soldados mortos e o massacre de uma cidade inteira, cuja população foi estimada em 25.000 habitantes. Foi metade da população praticamente. E na página 58 do parágrafo 10 do capítulo 7, por algumas revoltas eles acreditavam que poderia ocorrer novamente a Guerra de Canudos, já que já havia ocorrido no passado. Mas quando Gui conversa com seu professor, o professor diz que a situação de se repetir é meio impossível, tornando-se uma grande dúvida na mente do menino. Então ele parou para pensar que se o que estava ocorrendo poderia ocorrer novamente, uma coisa do passado passar para o presente, entendeu? E seria meio que bagunçada a mente dele, mas já que o professor dele disse que é meio impossível de se repetir, ele ficou só tentando entender. Um grupo de amigos está lendo o livro Sertões. No livro Os Sertões, conta sobre a Guerra de Canudos, que foi um confronto entre a população contra o exército, liderada por um beato chamado Conselheiro. De acordo com o livro O Sertão Vai Virar Mar, a Guerra de Canudos foi um massacre. Mais de 5.000 soldados foram mortos e uma cidade inteira foi morta. Havia aproximadamente 25.000 habitantes. Ele explica isso nas cifras do livro, na parte traseira. Os estudantes que estão lendo o livro vivenciam algo bastante parecido, quando o novo beato aparece na cidade. Ele é conhecido por jesuíno pregador. Ele atrai diversos seguidores e se instala no buraco, uma parte pobre da cidade. Todos esperam que não acabe como Canudos. Não teve o mesmo final, pois o lado militar entendeu o passado e aplicou no futuro, impedindo uma nova tragédia. A polícia de lá teve paciência, diferente do pessoal de Canudos. E a polícia de lá
acabou usando Canudos como referência. O pai do personagem principal, que é delegado, respeitou o espaço de Jesuíno e diz que, se depender dele, não acabará como Canudos, e que é preciso respeitar o espaço de Jesuíno para não ter o mesmo final. Ele mostra isso no capítulo 7, página 661. A cidade não teve o mesmo final de Canudos, já que houve muita paciência do lado militar. A maioria das guerras, quase todas, ocorrem por pessoas que não respeitam as ideias e as diferenças. Para as guerras sumirem, era necessário que todos respeitem as diferenças, culturas, religião, entre outros. Não é necessário pessoas aceitarem as ideias das outras, mas basta respeitar. Se todos respeitarmos as diferenças e entender o passado e não repetir o que fizemos, pois nem sempre o passado é uma coisa boa. Então, todos devemos respeitar os outros, entender o passado e aí sim podemos aplicar no futuro.